Olá, ninhos! Pessoal, hoje vamos dar início ao nosso conteúdo gramatical, que será equivalente a um dos assuntos que será cobrado na nossa quarta e última avaliação, certo? Então, vamos dar início com os nossos conteúdos gramaticais de língua espanhola e na aula de hoje nós vamos aprender quais são e como devem ser utilizados os pronomes interrogativos e exclamativos em espanhol. Então, na aula de hoje, nós vamos conhecer quais são os principais pronomes interrogativos, quais são os principais pronomes exclamativos, quando e como, qual intenção eles devem ser utilizados no contexto da língua espanhola, certo? Então, primeiramente, eu vou definir para vocês o que são esses pronomes interrogativos, certo? Vou definir para que eles servem, qual a utilidade deles e vou definir também quais são os principais pronomes, tanto os interrogativos como exclamativos. Então, primeiramente, pronome em espanhol se diz pronombres. Então, hoje veremos los pronombres interrogativos e los pronombres exclamativos em espanhol, certo? Então, os pronomes interrogativos e exclamativos são aqueles utilizados para realizar perguntas e exclamações. Então, vamos utilizar os pronomes interrogativos para realizar perguntas, para fazer perguntas, já que é interrogativo, vem de interrogação. E vou utilizar os exclamativos para relatar exclamações, certo? Então, primeiramente, as interrogações podem ser feitas de forma direta, encabeçadas pelo interrogativo e com sinais de interrogação, ou de forma indireta, com o pronome interrogativo exercendo função de enlace subordinador. Então, o que é que isso quer dizer? Então, podemos dizer que a pergunta, a interrogação, a frase interrogativa, ela pode acontecer de forma direta, que é quando a gente utiliza os pontos de interrogação, ou de forma indireta. No caso da forma indireta, o pronome ele vai exercer uma função de enlace subordinador. E na forma direta, vai vir antecedido, e procedido de pontos de interrogação. Vocês já sabem que, em espanhol, nós utilizamos a interrogação de forma diferente do português. Por quê? Nós vamos colocar a interrogação no final da frase, normalmente, como a gente faz aqui em português, e vamos colocar também no início da frase. Lembrando que, no início da frase, ela vai vir de forma invertida, ou seja, de cabeça para baixo. Como vocês podem observar no exemplo aí, Que dia viene Eduardo? Que dia Eduardo vem? Então, percebam que nós temos aí uma frase interrogativa direta. Vocês podem perceber pelo uso do pronome interrogativo. Percebam também que existe o ponto de interrogação no final da frase e existe o ponto de interrogação no início da frase, de cabeça para baixo. Podemos destacar ainda nessa frase, que dia viene Eduardo, o pronome interrogativo que, certo? Então, é um dos principais pronomes interrogativos, aí já vou adiantando para vocês, é o pronome que. Abaixo nós temos aí outro exemplo. Me perguntou que se passava. Aí nós temos um exemplo de frase interrogativa indireta. Me perguntou que se passava. Percebam que na frase interrogativa indireta não há a presença do ponto de interrogação, mas pelo contexto aí dá para vocês perceberem que é uma pergunta, só que de forma indireta. Existe também nessa mesma frase o uso do pronome que, igual à primeira frase que eu exemplifiquei para vocês. Então, podemos destacar aí, o pronome que como um dos pronomes interrogativos, certo? Então, continuando aí. As exclamações. Agora, os pronomes exclamativos expressam aspectos emocionais, tais como surpresa, admiração, espanto, indignação, alegria e etc. Nesse caso,
usam-se os sinais de exclamação. Então, os pronomes exclamativos, eles vão ser utilizados para expressar emoções. Essas emoções podem ser uma surpresa, uma admiração, pode ser um espanto, uma alegria ou até mesmo uma indignação, certo? Assim como nas frases interrogativas, as frases exclamativas também vão se utilizar pontos. No caso, aí o ponto de exclamação, que também é utilizado no início da frase e no final dela, colocando aí no início ela de cabeça para baixo, né? O ponto aí de cabeça para baixo, como podemos ver no exemplo. Que dia lindo! Que dia lindo! Então, percebam que nessa frase também utilizou-se o pronome que. Nesse caso aí é um pronome exclamativo porque está expressando um sentimento, uma admiração, né? Que dia lindo! Prontinho, agora eu trouxe para vocês aqui uma tabela. Nessa tabela, nós vamos conhecer quais são os principais pronomes interrogativos e exclamativos em espanhol. Então, de acordo com essa tabela, observe agora o quadro dos pronomes interrogativos e exclamativos. Temos aí o pronome que, nós já vimos aí, né, alguns exemplos, tanto do interrogativo como exclamativo, onde foi utilizado o pronome que. Temos também o pronome quien e o plural quienes, que é referente ao pronome quem, em português, né? Quien, quienes. Em espanhol tem a forma plural. Quien, no singular, quienes, no plural. É o pronome quem, em português. Temos também os pronomes qual e o plural quales, que em português pode ser traduzido a qual e quais. Temos o pronome quanto, feminino, quanta, e os plurais quantos e quantas, né? Referente ao português aí, quanto, quanta, quantos e quantas. Percebam que aí há uma diferença na escrita, né, desses pronomes do espanhol para o português. Temos também o pronome donde, que é referente ao pronome onde, em português, né? Donde. Temos o pronome como e quando. Percebam também que são escritos aí de forma diferente do português. Então, esses são os principais pronomes interrogativos e exclamativos em espanhol. Que, quien, quienes, qual e quales, quanto, quanta, plural, quantos e quantas, donde, como e quando, certo? Então, temos aqui agora alguns exemplos de frases em espanhol em que utilizamos esses pronomes. Que compraste? Que bonitos ojos tienes. Traduzindo, né? O que tu compraste, né? O que você comprou? E a outra frase, que olhos bonitos tu tens. Temos a frase, ¿quién tiene la llave? ¿Quiénes lo dirían? ¿Quién tiene la llave? Agora uma frase com plural, ¿quiénes lo dirían? Traduzindo, quem tem a chave? Quem diria? Próximo exemplo. ¿Cuál de ellas es tu novia? ¿Cuál de ellas es tu novia? Qual delas é tua noiva? Próximo exemplo. ¿Cuál no fue mi sorpresa? ¿Cuál no fue mi sorpresa? Traduzindo, qual não foi minha surpresa? Agora, exemplos utilizando os pronomes quanto. ¿Cuántos libros tienes? Quantos livros tu tens? Quanta gente? Quanta gente, né? Quanta gente. Frases utilizando o pronome donde. ¿Dónde está tu amigo? Onde está teu amigo? ¿Dónde iremos a parar? ¿Dónde iremos a parar? Onde vamos parar? Exemplos utilizando agora o pronome como. ¿Cómo vamos a Madrid?
Como vamos a Madrid? Como vamos a Madrid? Como come tu hijo? Como come tu hijo? Como seu filho come? Próximo exemplo. Quando te casas? Quando você se casa? Quando tu te casas? Quando llega el dia? Quando chegar o dia. Então, pessoal, esse foi o nosso assunto, nosso conteúdo gramatical de hoje, certo? Os pronomes interrogativos e exclamativos. Então, o que é que vocês vão prestar atenção nesse conteúdo? Vocês vão prestar atenção nos principais pronomes exclamativos e interrogativos, né? Que eu destaquei aí para vocês. Que, quem, qual, quantos, donde, como. Então, vocês têm que aprender aí, né, quais são os principais pronomes, aprender a escrita, prestar atenção que todos eles são acentuados, né, todos eles levam acento, tem que prestar atenção como se dá o plural, o feminino desses pronomes, né, em que contexto nós vamos utilizar, né, como eu já disse a vocês, os pronomes exclamativos para fazer uma pergunta, o interrogativo para expressar algum tipo de sentimento, que pode ser alegria, tristeza, que pode ser admiração, surpresa e etc. Então, pessoal, espero que vocês tenham entendido. Antes de finalizar a aula de hoje, eu vou deixar um vídeo para vocês. Esse vídeo, ele traz uma explicação acerca de tudo que eu falei para vocês até agora, né? Eles vai aclarar, vai esclarecer ainda mais o conteúdo. Então, espero que vocês assistam, compreendam e é um conteúdo que vai cair na prova e na nossa última avaliação, certo? Então, beijo e até a nossa próxima aula. ¿Qué son los pronombres interrogativos? Los pronombres interrogativos son palabras que utilizamos para realizar preguntas sobre diferentes elementos. Siempre que se usan dentro de una pregunta, se escriben con tilde. Si no recuerdas qué es la tilde, este es el signo gráfico que se escribe para señalar la acentuación de una palabra. Ahora veamos cuáles son los pronombres interrogativos, así como su forma de emplearse. Aquí tenemos el pronombre que. Este se utiliza para preguntar por un concepto, un tema, un objeto o para pedir una explicación. Por ejemplo, ¿qué significa sinapsis? Aquí estamos preguntando por un concepto. ¿Qué te dejaron de tarea? Esta pregunta sería acerca de un tema, que en este caso es la tarea. ¿Qué te pasó? Con esta pregunta estamos pidiendo una explicación acerca de lo que le pasó a alguien. Veamos el siguiente pronombre interrogativo. ¿Quién? ¿Quiénes? Estos se utilizan para preguntar acerca de personas. Se pueden hacer preguntas tanto de manera singular como de manera plural. Por ejemplo, de forma singular se podría preguntar, ¿quién es ella? Esta es una pregunta singular porque solo nos estamos refiriendo a una persona. ¿De quién es el lápiz? Aunque quién no está al principio de la pregunta, aún sigue haciendo su función, que es preguntar acerca de alguien, que en este caso es el dueño del lápiz. De forma plural tenemos, ¿quiénes son ellos? Si te fijas, aquí ya no nos referimos a una persona, sino a varios, por lo que es plural. ¿Con quiénes irás? Al igual que el ejemplo singular, en este ejemplo, quiénes no está al principio, pero sigue haciendo su función. El siguiente pronombre es ¿cómo? Este lo utilizamos para preguntar sobre la manera en la que se encuentra alguien, en que pasó algún evento o la forma en la que se realiza algo. Por ejemplo, ¿cómo se abre la botella? Aquí estamos preguntando sobre la forma de realizar algo. ¿Cómo sucedió el accidente? Esta responde a la manera en que pasó algún evento. ¿Cómo te sientes hoy? Mediante esta pregunta respondemos a la manera en la que se encuentra alguien. El siguiente pronombre interrogativo es ¿cuál? ¿Cuáles? Este lo utilizamos para identificar uno o varios elementos dentro de una categoría. También se pueden hacer preguntas tanto de manera singular como de manera plural. Por ejemplo, de manera singular podemos preguntar ¿cuál es tu casa? En este caso la categoría
es casa y es singular porque solo nos referimos a una. De manera plural podemos preguntar ¿cuáles son los ingredientes? Y es plural porque nos estamos refiriendo a más de uno. En este caso la categoría es ingredientes. En ocasiones, qué y cuál suele causarnos confusión y no sabemos cuál tenemos que elegir para redactar nuestra pregunta. Por eso, pon atención en lo siguiente. Ambos nos dan la opción de elegir entre varios objetos. Usamos qué cuando este va seguido de un sustantivo. Por ejemplo, ¿qué color te gusta más? Si te fijas, después de qué, enseguida va un sustantivo, que en este caso es color. Es decir, la pregunta nos está dando a elegir entre colores. ¿Cuál lo utilizamos cuando va seguido de un verbo? Por ejemplo, ¿cuál es tu color favorito? Enseguida de cuál sigue el verbo, que en este caso sería es, del verbo ser. Y al igual que en el ejemplo anterior, nos está dando a elegir entre colores, pero está redactada de manera diferente. Veamos el siguiente pronombre interrogativo. ¿Dónde? Este se utiliza para preguntar sobre algún lugar o ubicación específica. Por ejemplo, ¿dónde se encuentra la farmacia? Con esto estamos preguntando por una ubicación, es decir, la dirección. ¿Dónde compraste esos zapatos? Con esto preguntamos sobre un lugar, que sería el nombre de la tienda donde los compró. El siguiente pronombre es ¿cuándo? Este lo utilizamos para preguntar acerca del tiempo. Por ejemplo, ¿cuándo será el examen? ¿Cuándo fue la batalla de Puebla? Ambas nos preguntan acerca del tiempo en que sucederá o sucedió algo. Y por último tenemos al pronombre ¿cuánto o cuántos? Estos los utilizamos para preguntar sobre cantidades. Por ejemplo, ¿cuánto pesas? ¿Cuántos años tienes? Ambas preguntas se refieren a una cantidad específica. Ahora veamos un resumen de lo que aprendimos. ¿Qué? Es para explicaciones, conceptos, objetos o temas. ¿Quién? ¿Quiénes? Son para preguntar acerca de personas. ¿Cómo? Es para saber los pasos o el estado de algo. ¿Cuál? ¿Cuáles? Son para preguntar acerca de los elementos de una categoría. ¿Dónde? Es para la ubicación o para un lugar. ¿Cuándo? Lo usamos para el tiempo. ¿Y cuánto o cuántos? Lo utilizamos para preguntar sobre cantidades. Ahora que ya sabes qué son los pronombres interrogativos y cómo utilizarlos, ponlo en práctica. Nos vemos en el siguiente video.